Olá pessoal, estamos aqui com a questão 4 do capítulo 4, a quarta questão do capítulo 4 do Princípios de Química, capítulo de Termoquímica. Essa questão ela já foi resolvida na sala de aula da disciplina Físico-Química 2, mas eu fiz questão aqui de resolvê-la novamente nos mínimos detalhes, para que a gente, quem já viu, vai reforçar aí, quem não viu ainda, usa esse exercício resolvido aí como exemplo, tá? Para fazer questões de bomba calorimétricas, exercício de termoquímica, tá bom? Então vamos lá. Ó. A energia interna de combustão do ácido benzoico é conhecida e é igual a menos 3.251 kJ por mol. Destaco aqui que quando a variação da energia interna de combustão ou entalpia de combustão, significa dizer que é o valor da energia liberada para o mol. Tá? Então, mesmo que ele não tivesse dado aqui kJ por mol, mas subentende-se que é por mol, mas ele não vai deixar de, no enunciado, ter essa informação. Perfeito. Aí diz o seguinte, ó. Quando uma bomba calorimétrica foi calibrada pela queima de 0,225 gramas de ácido benzoico na presença de oxigênio, a temperatura aumentou de 1,94 graus Celsius. Tá certo? Então aqui, tá, ele está dizendo exatamente que para calibrar a bomba calorimétrica dessa questão, utilizou-se 0,825 gramas de ácido benzoico e provocou-se a sua queima, combustão, né? A queima, né? Essa queima, ao queimar essa quantidade em gramas, né, o 0,825 gramas do ácido benzoico, a temperatura do calorímetro aumentou 1,94 graus Celsius, tá certo? Então, com essa informação aqui, e sabendo que se eu queimar 1 mol de ácido benzoico, libera esse calor aqui para o calorímetro, tá certo? E sabendo também que quando a gente usa uma bomba calorimétrica, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, tá, não existe trabalho, porque trabalho precisa da variação do volume. Só existe trabalho se houver expansão ou compressão. Então, a volume constante, tá, o trabalho é nulo. Ó, o trabalho é nulo. E aí, o calor que o calorímetro vai receber a volume constante, ou o calor que o calorímetro vai ceder a volume constante, é igual à variação da energia interna. Olha que interessante. Tá? Então, nesse caso aqui, portanto, a bomba calorimétrica aqui é usada no laboratório de físico-química, eu coloquei isso aqui, ó, para medir variação da energia interna de transformações termodinâmicas. Essas transformações podem ser físicas, fusão, vaporização, solidificação, sublimação, etc., ou transformações químicas, reações químicas, por exemplo, tá certo? Então, com essa informação da queima do ácido benzoico e dessa quantidade de 0,825 gramas, vamos proceder à calibração do calorímetro, tá certo? Então, olha que interessante, ó. 1 mol do ácido benzoico, 7 carbonos, 2 oxigênios e 6 hidrogênios, né, de acordo com essa fórmula molecular aqui, tá certo? Equivale a 122 gramas, tá? Então, isso aqui é a massa molar, a massa de 1 mol de ácido benzoico. Então, ao se queimar 122 gramas, ou seja, 1 mol no calorímetro de ácido benzoico, libera-se 3.251 kJ. Tá? Isso com relação à variação da energia interna, que foi dado quando? Lá no início da questão. Tá? Então, a gente queima 1 mol, libera isso aqui. Continuando. Ora, se ao queimar 122 gramas de ácido benzoico, libera-se 3.251 kJ, quando foi queimado dentro do calorímetro com o objetivo de calibrá-lo 0,825 gramas de ácido benzoico, quanto vai ser liberado? Tá? Então, fazendo essa regra de 3, produto dos meios, produto dos extremos, tá? Ficou igual a 21,98 kJ. Tá? Então, esse valor aqui é o que a reação da queima de 0,825 gramas de ácido benzoico liberou na sua combustão
E esse valor vai ser o valor que o calorímetro recebe dessa reação. Entendam que o calorímetro é um trocador de calor, ou seja, ele cede ou ele recebe calor do que está acontecendo ali dentro dele, seja uma transformação física ou uma reação química como essa de combustão, tá certo? E agora com esse valor aqui, nós sabemos que quando o calorímetro recebeu esse valor, que foi liberado da reação de combustão do ácido benzoico, então a reação libera calor e o calorímetro recebe calor, tá certo? O mol, a reação libera 3.251 kJ. Essa quantidade, o calorímetro recebe da reação química 21,98 kJ. Tá bom? Com esse valor aqui e sabendo que a temperatura aumentou 1,94 graus Celsius, quando o calorímetro recebeu 21,98 kJ, tá? Então a gente vai conseguir calcular a capacidade calorífica do calorímetro, que em outras palavras é a constante do calorímetro. Tá? Tem calorímetro que ao receber esse valor aqui de energia, de calor, a sua temperatura variava outro valor. Podia ser mais, podia ser menos. Então, essa propriedade, né, de o calorímetro variar sua temperatura quando recebe ou quando perde calor, é o que nós chamamos de capacidade calorífica do calorímetro. Ou, em outras palavras, a constante do calorímetro. Tá bom? Então, essa informação é muito importante, a gente entender isso. Cada calorímetro comercial, cada calorímetro que possamos construir no laboratório, ele vai ter uma capacidade de absorver calor e variar sua temperatura a um certo valor de acordo com o que ele absorveu. Ou ele vai ceder calor, a reação química, a transformação física, e também vai perder temperatura, tá certo? Então, sabendo disso, vamos calibrar o calorímetro, vamos calcular constante, porque já temos as duas informações, energia em forma de calor que o calorímetro recebeu e a sua temperatura aumentou. Então, ó, né, já com esse valor aqui de 21,98 kJ, que é a queima de 0,825 gramas de ácido benzoico liberou e o calorímetro recebeu esse calor aqui, tá? E como eu já falei, sofreu um aumento de temperatura de 1,94 graus Celsius. Lembrando que às vezes ele dá temperatura final e temperatura inicial para você achar o ΔT. Aqui ele já deu o valor ΔT. Ele já disse que a temperatura aumentou 1,94 graus Celsius. Como nós sabemos que a capacidade calorífica de qualquer objeto é dado pelo calor que ele cede, o que ele recebe, dividido pela variação da temperatura que ele sofre, e como o calorímetro recebeu da combustão do ácido benzoico 21,98 kJ, e se ele recebeu é mais, e como a temperatura dele aumentou 1,94 graus Celsius, então é mais, e como a capacidade calorífica nunca será negativa, ou ela é, né, ou os dois valores aqui são negativos, menos com menos dá mais, ou os dois valores aqui são positivos, mais com mais dá mais. Sempre é assim. Então, fazendo essa divisão, a constante do calorímetro, ou a sua capacidade calorífica, é de 11,332 kJ por cada grau Celsius que ele varia. Significa dizer, pessoal, para a gente entender, não decorar só a fórmula, que esse nosso calorímetro, essa nossa bomba calorimétrica, a cada 11,332 kJ que ela recebe de qualquer reação que está acontecendo dentro dela, de qualquer transformação termodinâmica que está acontecendo dentro desse calorímetro, tá? Ela aumenta em 1 grau Celsius a temperatura. Também, se ela ceder esse valor, significa dizer que ela perde 1 grau Celsius na sua temperatura. Então, o calorímetro da gente, a gente pode dizer que ele está o quê? Calibrado. Ó. O calorímetro agora já está calibrado, cuja constante do calorímetro é igual a 11,332 kJ por grau Celsius. Tá bom? Agora podemos usar esse calorímetro calibrado, nós temos um calorímetro calibrado, para a gente medir a variação da energia interna de outras transformações termodinâmicas. Lembrando que por que nós estamos medindo a variação da energia interna e não a variação de entalpia? Porque estamos trabalhando com a bomba calorimétrica. Estamos trabalhando com um calorímetro a volume constante, cujo trabalho é zero, e que nós encontramos uma relação entre variação da energia interna e o calor a volume constante liberado ou absorvido pelo calorímetro. Tá certo?
Olha que interessante. Vamos para a segunda parte da questão. Diz assim, ó, a segunda parte do enunciado solicita exatamente para calcularmos a variação de energia interna para a combustão agora de uma outra substância. O ácido benzóico ele foi utilizado para calibrar o calorímetro. Agora ele quer que a gente determine a variação da energia interna de combustão de 1 mol do açúcar de ribose, cuja fórmula molecular dada no enunciado C5H10O5. Então, para isso, a gente vai fazer o quê? Olha, já temos a constante do calorímetro. Vamos colocar 0,727 gramas desse açúcar. O enunciado diz que, né, ao colocar essa quantidade de açúcar, provocou-se a combustão no mesmo calorímetro que agora está calibrado. Olha que interessante. E é a temperatura do calorímetro após a queima completa do ácido, ou desculpa, do açúcar de ribose, tá? Depois que aconteceu essa queima, a temperatura do calorímetro subiu de 21,81 graus Celsius para 22,70 graus Celsius. Isto é, ter finalmente inicial, a temperatura do calorímetro, ao provocar a combustão do açúcar de ribose, a temperatura aumentou 0,89 graus Celsius. Tá certo? Então, percebam que eu tenho o quê? Eu tenho, com esse valor aqui, e sabendo a constante do calorímetro, eu tenho condições de saber quanto de calor foi liberado ou absorvido na queima do açúcar de ribose. Porque eu sei que cada 11,332, a temperatura do calorímetro aumenta 1 grau Celsius. Cada 11,332 kJ que o calorímetro recebe. Nessa questão aqui, ó, a gente vai descobrir que a temperatura dele aumentou menos de 1 grau Celsius. Menos de 1 grau Celsius. Então, a queima do açúcar de ribose, a queima desse açúcar aqui, pessoal, de 0,727 gramas, não foi capaz nem de aumentar 1 grau Celsius. Então, ou seja, nós vamos descobrir quanto de calor o calorímetro recebeu da reação de combustão do açúcar, mas eu já sei que vai ser menor do que esse valor aqui, concordam? Porque se fosse esse valor, a temperatura aumentaria 1 grau Celsius. Se fosse o dobro desse valor, a temperatura aumentaria 2 graus Celsius. Tá? E assim sucessivamente. Vamos descobrir então quanto foi? Tá certo? Vamos descobrir quanto o calorímetro, né, absorveu, né, ou liberou, mas nesse caso é combustão, absorveu. Então, ó, já sabemos que ao queimar 0,727 gramas de derribose, e já conhecendo a constante do calorímetro, e já conhecendo a variação da temperatura do calorímetro, podemos calcular exatamente qual foi a variação da energia interna do açúcar de ribose para essa massa aqui, ó, para essa massa. Mas a questão pede depois para a gente calcular a variação da energia interna de combustão do açúcar de ribose. Ou seja, para 1 mol do açúcar de ribose. Então, achamos esse valor, quanto foi liberado de calor em termos de energia interna, e depois calculamos para 1 mol. Então, vamos fazer? Nós sabemos que o calor a volume constante é igual à variação da energia interna. Isso aqui veio da primeira lei da termodinâmica. Calor é igual a zero a volume constante. Tá? Nós sabemos também que a capacidade calorífica, já vimos aqui nesse vídeo, é calor dividido pela variação de temperatura. Tá certo? A variação de temperatura aqui a gente tem, tá? É 0,89 graus Celsius. E esse QV aqui, ó, pessoal, é exatamente o nosso ΔU. Porque calor liberado ou absorvido a volume constante é variação da energia interna. Então, troquei QV por ΔU. Então, produto dos meios igual a produto dos extremos, ΔU é igual a quem? A constante do calorímetro, né? Ou a capacidade calorífica do calorímetro, que é a mesma coisa. E a variação da temperatura, que nós já sabemos que é 0,89. Então, substituindo a nossa constante do calorímetro que nós aprendemos, não decoramos, né? Sabemos que com esse calor aqui recebido pelo calorímetro, a temperatura do calorímetro aumenta 1 grau Celsius. Sabendo que só aumentou 0,89 graus Celsius, multiplicando, ó, de fato, o calorímetro recebeu da queima do D
do açúcar de ribose, né, 10,085 kJ. Observação importante. Observação importante. Esse valor aqui, ele está associado ao calor que a combustão do açúcar liberou, certo? Como a gente quer calcular o ΔU dessa reação, aqui é menos, ó. Aqui é menos, tá certo? Esse ΔU aqui, mais, seria como se fosse para o calorímetro. Ó, para o calorímetro. E esse ΔU aqui, pessoal, seria para a combustão. Importante isso aqui, ó. Tá? A combustão libera, o calorímetro recebe. A combustão libera dentro do calorímetro, o calorímetro aceita esse calor. Tá? Então tem que ter cuidado com esses sinais aqui, tá certo? Então, interpretação, olha que interessante. A queima de 0,727 gramas de açúcar liberou ao calorímetro 10.085 kJ, 10,085 kJ. Liberou significa, né, negativo aqui, ó. Mas aqui, como eu coloquei liberou, não precisou. Aí, então, ao queimar um mol, liberará quanto em quilojoule em valores de variação da energia interna? Nós sabemos o valor para uma quantidade de quanto? 0,727 gramas. Agora nós queremos calcular para um mol, que ele quer a variação da energia interna na queima de um mol. Então nós sabemos o quê? Que se for 0,727 gramas, o calor liberado é 10,085 kJ. Para um mol, tá? Um mol de derribose, que é C5H10O5, foi dada na questão, tem quantos gramas? Nós calculamos a massa molar. Então são 5 carbonos, 5 vezes 12, 60. São 10 hidrogênios, 10 vezes 1 dá 10, tá? 60 com 10, 70. E são 5 oxigênios. Cada oxigênio é 16, 5 vezes 16 dá 80. Então vai ficar 80 mais 60 mais 10, 150 gramas. Então nós sabemos que um mol desse açúcar tem 150 gramas. Quanto vai ser liberado de calor? Aí nós temos o cálculo, ó. Então vai ser liberado, ó, vai ser liberado esse valor de calor para a reação. Portanto, a variação da energia interna da combustão de derribose é igual a menos, olha, 2080,8. O ΔU de combustão é menos 208,8 kJ. Tá? Então, importante, né? Lembrando aqui que a gente pode cortar, ó, grau Celsius com grau Celsius. Lembrando essa questão de sinais. A variação da energia interna de uma combustão, ela é negativa, tá? De uma reação química de combustão. Agora, o calorímetro recebe esse valor positivo, tá certo? Então, pessoal, essa questão, ela demorou um pouquinho, 18 minutos aí, quase 20 minutos, né? Já vai em 19, quase. Mas foi para explicar passo a passo, né, como resolver uma questão de bomba calorimétrica, tá certo? Então, refaçam aí, quem faltou aula sexta-feira, né, quem já fez não estava com dúvida ainda, e eu vou mandando as próximas questões.